Boa tarde, cidadão. De volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com Felipe Cortez, advogado que atua na área eleitoral. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer tê-lo conosco. E os deputados federais, juntamente com os senadores, mas inicialmente deputados federais, me parece até que temendo a chance de haver uma grande renovação, me parece que é esse o desejo da população, está tentando criar alternativas para impedir essa renovação, né? Até queriam dar um passo bem mais largo, mas acabaram recuando. Então, o que é que está na pauta hoje? Veja só, Robson, sempre em véspera de eleição, um ano antes, existe uma coisa chamada princípio da anualidade. É que a regra eleitoral que vai vigorar no ano seguinte, ela tem que ser aprovada um ano antes do dia da eleição. Então, essa pressa que nós estamos vendo aí na imprensa, da Câmara julgar, é por conta do cumprimento desse princípio. Se você prestar atenção, de 2 em 2 anos, sempre existem mini-reformas eleitorais. Sempre se muda para tentar beneficiar quem está no poder na ocasião, né? Na eleição passada, por exemplo, vedou-se a doação de empresas para as campanhas políticas. Já querem voltar agora. Aí está na pauta da discussão. Talvez essa reforma agora seja um pouco mais profunda. Por quê? Porque eles estão tentando mudar a forma das coligações, né? Como a forma do eleitor eleger o deputado estadual, o deputado federal e que vai reverberar, se for aprovada, no vereador. Então, eles estão criando distritos, né? Que o deputado seria mais regionalizado, né? Ele seria candidato por uma localidade específica, que depois da emenda publicada, será desenhado, e com isso algumas pessoas entendem que facilitaria a eleição. Por quê? Porque no sistema de hoje, o voto, apesar de nominal, ele conta para a legenda partidária. Então, você vai lá votar para deputado federal. Se você quiser votar no partido A e o número do partido A for 200, você chega lá e vota no 200 e aquele voto vai servir para ajudar o partido ou a coligação a fazer um quociente eleitoral e quando essa coligação atinge o quociente eleitoral, ela vai fazendo deputados. Por isso que tem fenômenos como Enéas Carneiro, como Tiririca, que puxa votos, são os chamados puxadores de votos. Quanto mais votos eles têm, mais a coligação agrega votos e mais cadeiras conquista. Agora estão utilizando essa argumentação, né, para justificar o fim que eles estão tentando, né, justificar o fim do voto proporcional, né, que no parlamento, né, aí o próprio sentido do parlamento, né, as casas legislativas, principalmente Câmara Federal, Câmara de Vereadores e também a deputados estaduais das Assembleias Legislativas, tem que ter voz da maioria e da minoria, voto majoritário para o executivo, né, o presidente da República, o governador e o prefeito. Mas quem fiscaliza, que é o povo, deve ter representante das maiorias e das minorias. E me parece que com o que eles querem fazer, acabaria com isso, tiraria a chance de alguém se eleger com menos votos. Ou seja, quem tivesse mais dinheiro ia comprar mais votos, teoricamente iria ser o eleito. Talvez nisso o voto distrital, ele corrija um pouco também essa sua ideia, porque vão ter candidatos daquela região que vão ter menos votos do que candidatos de outras regiões que terão mais votos, né? Se o voto for proporcional, seria interessante, mas se for majoritário, aí quem tiver mais votos. Sim, mas as regiões serão divididas, né? Não vai haver essa representatividade que nós temos hoje. Por exemplo, ou na Câmara Municipal, ou na Câmara, ou na Assembleia Legislativa. Você tem vereadores em Natal que tiveram quase 9 mil votos candidatos e não foram eleitos, e tem vereadores com 1.800 votos, 2.000 votos, que foram eleitos por conta desse sistema de representatividade. Eu, na verdade, não comungo muito com esse sistema, porque ele cria distorções muito graves. Eu acho que o país, a nossa legislação eleitoral, ela é muito ideológica e diferente da prática, ou seja, ela privilegia
a doutrina partidária, por que aquele partido foi criado, qual é o ideal daquele partido. E nós não votamos em partido, nós votamos em pessoas. Então poderia, numa reforma, por exemplo, acabar com a obrigatoriedade de, para você ser candidato, você ter obrigatoriamente que estar afiliado ao partido. Isso aí poderia mudar, né? Eu acho que tem, eu não sei se foi uma associação do Ministério Público ou até uma associação de magistrados que fez uma proposta de se viabilizar candidaturas independentes, ou seja, candidaturas desvinculadas de partidos políticos. Pois é, os partidos políticos, né? Pois é, os partidos políticos, infelizmente, eles têm donos. Como eles têm donos, quem quiser ser candidato tem que tomar benção ao dono, ao presidente, ao responsável por aquele partido. E aí, às vezes, você acaba desviando do que você realmente pretende fazer, porque você não vai ter essa autonomia, né? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Na questão de quem tem dinheiro tem mais voto, houve uma mudança muito significativa na última legislação que limitou os gastos de campanha eleitoral e aumentou a fiscalização. Então, nós tivemos candidatos aí em várias cidades do interior, de candidatos que não tinham perspectiva nenhuma de recursos financeiros e que foram eleitos. E quando eu estou falando de recursos financeiros... Mas uma das coisas que ajudou a eles serem eleitos com menos votos, gastando muito menos dinheiro ou com quase nada, é justamente o voto proporcional. Não, eu digo, o que eu falo é de candidatos a prefeito. Candidatos que não tinham estrutura familiar, candidatos que não tinham estrutura econômica nenhuma, se sagraram eleitos nas últimas eleições, por conta também do aumento da fiscalização e do rigor da justiça eleitoral na fiscalização. E também... E alguns fenômenos de negação ao sistema que domina aquela determinada cidade durante séculos, né? A população acaba revoltada e vota em outros grupos políticos também. Mas esse fenômeno aconteceu em várias cidades. Eu, como acompanho a eleição no estado bem detalhadamente, nós temos muitos prefeitos eleitos na última legislação que nunca tinham sido nada. Que nunca tinham sido vereador, nunca tinham participado de mandato eletivo e foram candidatos e derrotaram as estruturas familiares, as estruturas políticas que tinham no município. E isso eu posso considerar, na minha avaliação, que foi um avanço dessa legislação. Foi um avanço. O que eles estão querendo fazer agora é uma modificação muito profunda, criar um fundo partidário, um fundo eleitoral, né, onde as candidaturas seriam financiadas por esse fundo, mas eu particularmente acho que a questão da prestação de contas e do dinheiro gasto com propaganda, do dinheiro gasto com a locomoção do candidato, do dinheiro gasto com... não é o forte, não é o que leva o prefeito a se eleger, muitas vezes. A maioria desses recursos, por que a campanha é tão cara? É por conta de propaganda? Não, é por conta da compra de apoio político, da compra de eleitores. Esse dinheiro que ninguém vê é o que precisa ser estancado. E essa reforma não está evitando isso. A última tentou. Ao contrário, quer botar mais dinheiro, né? E aí a gente vê... E torna o processo desigual. A gente viu várias... Você vai para assistir um julgamento de uma prestação de contas de um vereador, por exemplo, na cidade que tenha 15 mil habitantes e ele declarou o que o TSE permitia, R$9 mil na campanha, e você sabe que um vereador para se eleger em qualquer município desse estado, né, não gasta só R$9 mil. Pois é, o Caixa 2 atuando, né? O dinheiro por baixo do pano. Advogado Felipe Cortez, temos uma pergunta aqui do João Célio, está nos acompanhando em Macaíba. Ele gostaria de saber se o que for aprovado agora nessa reforma, se ela acontecer, política, se vai servir também para a eleição de vereador em 2020. Vai, se ela não tiver uma modificação um ano antes da eleição, mas toda a reforma eleitoral, qualquer lei ou emenda à Constituição que for aprovada um ano antes da eleição, ela vigora para a eleição seguinte. Então, esta reforma eleitoral, ela vai agregar. O que ela não revogar, continua valendo. O que ela acrescer vale para a próxima eleição e para as subsequentes, se depois não houver uma mudança. Agradeço a participação do nosso primeiro convidado de hoje, advogado Felipe Cortez. Em breve voltará aqui, porque tem muita novidade ainda para a gente conversar sobre reforma política, ou gambiarra política que estão fazendo aí para tentarem se manter, né? Eu agradeço a atenção, Robson, estou sempre à disposição. Muito obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com Abdon Gosson, que é o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem, conosco falando sobre turismo regional e nacional. Até já.